Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estar aqui mais uma vez com você, você aí, eu aqui, e nós juntos para celebrar mais um dia de vida com Cristo Jesus. Queria agradecer a você que partilha essa oração comigo. Muito obrigado por estar recebendo a palavra de Deus. Fonte viva, fonte de alegria, de esperança, de fé. Nosso evangelho de hoje, nosso texto bíblico de hoje, está em Mateus capítulo 15, dos versículos 21 a 28. Vamos invocar o Espírito Santo para que ele venha nos edificar, venha nos dirigir, nos orientar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Partiu para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia da região saiu gritando: Tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha é maltratada por um demônio. Ele não respondeu uma palavra. Os discípulos se aproximaram e lhe suplicaram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Fui enviado somente às ovelhas desgarradas da casa de Israel. Porém ela se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela replicou: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus lhe respondeu: Mulher, que fé tão grande tens, que teus desejos se cumpram. E a filha ficou curada nesse momento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A dinâmica desse texto, ela inicia com a mulher cananeia, que significa uma mulher pagã, gritando o nome do filho de Davi.
Ao receber essa informação, os discípulos, o que é que os discípulos fazem? Rejeitam a súplica da mulher pagã. Mas por que os discípulos rejeitam o pedido da mulher pagã? A mulher diz que pede para Jesus ter piedade dela, misericórdia dela, compaixão dela, da filha dela. Mas por que os discípulos, eles rejeitam aquela súplica daquela mulher? Ora, porque naquela época, os judeus e os discípulos eram judeus, assim como Jesus, Jesus era judeu, e os discípulos participavam do povo de Israel, portanto também eram judeus. Existia, entre judeus e pagãos, no caso os cananeus, uma rivalidade, por parte dos judeus. Os judeus, o povo judeu alimentava, que só eles mereciam, acreditavam eles serem os únicos contemplados, pela graça de Deus. Eles acreditavam que só eles iriam alcançar o reino de Deus. É tanto que eles apelidavam os pagãos, no caso os cananeus, de cães. Por isso que tem um momento do Evangelho, Jesus fala, como que eu vou deixar de dar pão, alimento aos filhos desgarrados, meus filhos desgarrados, povo judeu, para dar aos cachorrinhos, para dar aos cachorrinhos. Naquela época, o que acontecia? Os judeus, de certa forma, eles excluíam os cananeus, Existia aí essa rejeição dos judeus, em relação ao povo cananeu, Mas, ora, ser pagão, nem naquela época, nem nos dias atuais, significa uma condição definitiva, Não significa uma condição definitiva. Eu posso me converter, mudar de vida, Posso sim. Então foi o que aconteceu com aquela mulher, que embora de origem pagã, tomou uma atitude de fé. E como é que ela tomou essa atitude de fé, Quando ela reconheceu Jesus como filho de Davi. Quando ela grita, Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim, ela fez exatamente o quê? Ela reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, o Messias prometido. Quando Jesus escuta esse grito, essa súplica, Jesus já começa a amparar aquela súplica no coração de Jesus, dentro dele, em silêncio, tanto que depois diz que ele ficou em silêncio,
né? Em silêncio, ele acolhe. Porque ele reconhece que aquela mulher, embora pagã, reconheceu que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, quando ela proclamou, gritando, né? Na verdade, o que ela quis dizer é que Jesus é o Messias, certo? Aí, nesse momento é que entra a misericórdia de Deus. Quando ela se abre, quando aquela mulher se abre para a graça de Deus. Quando ela se abre para a graça de Deus. E é o que devemos fazer também. Reconhecer que Jesus é o filho de Davi. É o filho do Deus vivo. Né? Mas aí, logo que acontece isso, né? Que acontece essa situação, que essa mulher grita o nome de Jesus, né? Ele fica em silêncio, acolhe no seu coração e em seguida, né? Em seguida, ele compara a mulher cananeia com o quê? Com os cachorrinhos. Lembra que no início da nossa reflexão aqui, agora há pouco, né, nós falávamos que o povo judeu, né, comparava o povo cananeu com cães, né? Com cães. Mas Jesus diz isso por quê? Por que Jesus fica em silêncio e depois compara aquela mulher aos cachorrinhos, né? Faz uma comparação entre seus filhos, o povo dele de Israel, os judeus, com os cachorrinhos, né? Eu vou tirar do meu povo para dar aos cachorrinhos. Jesus responde para ela. Aí o que é que ela diz? O que é que ela diz? Ela, humildemente, né, com insistência na fé, ela diz que aceita as migalhas. E olhe que as migalhas de Jesus não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, Jesus coloca... Por que Jesus fica em silêncio e depois proclama essa frase, essa comparação? É para pôr à prova a fé daquela mulher. É para pôr à prova a fé daquela mulher. E Jesus, ele faz o mesmo conosco. Não é diante de qualquer tribulação, não é diante de qualquer acidente de percurso, que você vai desistir, que você vai desanimar. Jesus quer que você insista, assim como aquela mulher cananeia, que enfrentou dificuldade, e a maior dificuldade que ela enfrentou foi diante dos próprios discípulos de Jesus, que a rejeitaram. O que é que eles fizeram? Pediram para despedi-la. Senhor, despede essa mulher. Olha aí que coração duro tinham os discípulos. Pediram para despedir aquela mulher, porque não era do grupo deles. Porque não era da linhagem deles.
porque eles se achavam prediletos no reino de Deus. E Jesus vem o quê? Jesus vem acolher aquela mulher, mas diante de muito grito e de muita insistência. De muita insistência. Você quer herdar o reino de Deus? Você que está aí do outro lado? Então, seja insistente. Não desista. Não desanime por qualquer coisa. Deus vai lhe provar. Durante a sua vida vão ter várias provações e você não pode desistir. Porque Deus te ama. Você é filho dele. Como aquela mulher cananeia também é filha dele. E ele teve sim piedade, misericórdia daquela mulher, porque ele curou a filha dela. E assim Jesus quer fazer com você hoje. Ele quer lhe curar, mas também quer curar os seus. Aqueles que você intercede, ele quer realizar uma mudança na sua vida. Devemos aprender com esse exemplo desse evangelho com a mulher pagã, cananeia, porque ela insistiu com Jesus. Primeiramente, é preciso reconhecer que Jesus é o filho de Davi. Então você precisa gritar: Jesus, filho de Davi, me cura. Tu és o Santo de Israel. Existe uma música assim: Jesus, filho de Davi, me cura. Tu és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Diante de Jesus, o Rei dos Reis, tudo se acomoda. Tudo entra no rumo. Se você perdeu o rumo, faça como a mulher cananeia. Grite o nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, me cura. Tu és o Santo de Israel. Por isso peça ao Senhor. Peça ao Senhor para aumentar a sua fé, para que você não desista por qualquer coisa, para que você não desanime, para que você não sucumba, para que você não morra antes do tempo, para que você não seja um vivo morto. Peça a Jesus agora. Jesus, tu és o filho de Davi. Por isso vem, entra na minha vida, manda teu Espírito. Envia teu Santo Espírito sobre mim, sobre minha família, sobre os meus amigos, sobre minha comunidade, Senhor. Não deixa eu desistir, Senhor Jesus. Envia teu Espírito de fortaleza, de força. Vem, Senhor Jesus, me dá essa graça de alcançar o teu reino. Eu te peço, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus é mais.